Capítulo 4. O Castelo do Silêncio. Sozinho, o cavaleiro cautelosamente enfiou a cabeça pela porta de entrada do castelo. Seus olhos tremiam um pouco, o que, por causa da armadura, provocava um leve som metálico de chocalho. Temendo que Rebeca pudesse vê-lo, sem querer parecer um fracote a uma pomba, juntou forças e coragem e entrou, fechando a porta atrás de si. Por um instante, desejou não ter deixado a espada, mas Merlin lhe prometera que não havia dragões para matar. O cavaleiro confiava no mago. Ele adentrou a imensa antessala do castelo e olhou à sua volta. Viu apenas o fogo, que fulgurava na enorme lareira de pedras situada em uma das paredes e 3 tapetes no chão. Sentou-se sobre o tapete mais próximo ao fogo. O cavaleiro logo tomou consciência de 2 coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse a outras partes do castelo. Segundo, o silêncio que fazia nesse castelo era extraordinário, misterioso. Ele percebeu com um sobressalto que o fogo nem mesmo crepitava. O cavaleiro considerava o próprio castelo silencioso, principalmente naquelas épocas em que Juliet passava dias seguidos sem falar com ele, mas o silêncio ali era incomparável. O Castelo do Silêncio foi bem nomeado, ele pensou. Nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Subitamente o cavaleiro foi surpreendido pelo som de uma voz familiar vinda de trás dele. "Olá, cavaleiro." O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um castelo mais afastado da sala. "Rei", disse ele ofegante, "não tinha percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você." "Cavaleiro procurando a porta." O cavaleiro olhou à volta novamente. "Não vejo porta nenhuma." "Não é possível ver até que se compreenda", explicou o rei. "Quando você compreender o que há nessa sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte." "Sinceramente, espero que sim", disse o cavaleiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada." "É isso que eu digo sempre que viajo pelo caminho da verdade", explicou o rei. "É mais fácil para os meus súditos entenderem." O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei. "Mas muito poucos entendem a verdade." "Sim", concordou o cavaleiro. "Eu mesmo não estaria nesse caminho se não estivesse aprisionado nessa armadura." "A maioria de nós está aprisionado no interior de uma armadura, declarou o rei. "O que o senhor quer dizer?" perguntou o cavaleiro. "Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então um dia ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado." "O senhor é tão sábio", disse o cavaleiro. O rei riu pesaroso. "Tenho sabedoria suficiente para compreender quando estou aprisionado e para retornar aqui para aprender mais sobre mim." O cavaleiro sentia-se imensamente encorajado, pensando que o rei pudesse lhe mostrar o caminho. "Diga", disse o cavaleiro, seu rosto se iluminando, "será que não podemos atravessar juntos o castelo? Assim não estaríamos tão sozinhos." O rei balançou a cabeça, dizendo: "Certa vez tentei isso. É verdade que os meus companheiros e eu não estávamos sozinhos, porque falávamos constantemente. Mas, quando se fala, é possível ver a porta para sair dessa sala." "Talvez pudéssemos apenas andar juntos em silêncio", sugeriu o cavaleiro. Não lhe agradava pensar que teria que vagar sozinho pelo Castelo do Silêncio. O rei balançou a cabeça novamente, dessa vez com mais força. "Não, já tentei isso também. O vazio se tornou menos doloroso, mas ainda assim eu não conseguia ver a porta para sair dessa sala." O cavaleiro protestou. Mas se o senhor não estava falando, ficar em silêncio significa mais do que não falar", disse o rei. "Descobri que quando estava com alguém, mostrava apenas a minha melhor imagem. Não deixava as barreiras cederem e não permitia que nem eu nem a outra pessoa víssemos o que eu estava tentando esconder." "Eu não compreendo", disse o cavaleiro. "Você compreenderá", replicou o rei, "depois de permanecer aqui por tempo suficiente. É preciso ficar sozinho para deixar a armadura cair." O cavaleiro ficou desanimado.
Não quero ficar aqui sozinho, exclamou ele, batendo o pé enfaticamente, sem perceber, pisando no dedão do pé do rei. O rei berrou de dor e deu saltos, pulando em círculos. O cavaleiro estava horrorizado. Primeiro o ferreiro, agora o rei. Perdão, senhor, disse o cavaleiro, desculpando-se. O rei esfregou o dedão delicadamente. Tudo bem, essa armadura dói mais em você do que em mim. Então, aprumando-se, deu um olhar compreensivo para o cavaleiro. Entendo que você não queira ficar nesse castelo sozinho. Eu também não queria quando estive aqui. E quando comecei a vir até aqui. Mas agora compreendo que o que se tem para fazer aqui deve ser feito sozinho. Dito isso, ele saiu mancando pelo aposento e acrescentou: preciso seguir o meu caminho agora. Perplexo, o cavaleiro perguntou: onde o senhor vai? A porta fica aqui. Essa porta é apenas uma entrada. A porta para a sala seguinte fica na parede afastada. Assim que você entrou, eu finalmente consegui vê-la, disse o rei. O que quer dizer com finalmente consegui vê-la? Não lembrava onde ela ficava das outras vezes em que estive aqui? Em que esteve aqui? Perguntou o cavaleiro, pensando por que o rei se daria o trabalho de continuar voltando. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande gradativamente. O rei acenou. Seja bom consigo, meu amigo. Espere, espere, por favor, gritou o cavaleiro. O rei olhou de novo para ele compassivamente. O que é? O cavaleiro sabia muito bem que não conseguiria fazer o rei mudar de ideia. Existe algum conselho que o senhor poderia me dar antes de ir embora? O rei pensou por um momento e disse em seguida: este é um novo tipo de cruzada para você, caro cavaleiro. Uma que requer mais coragem do que todas as batalhas que você já enfrentou antes. Se conseguir mobilizar a força necessária para ficar aqui e fazer o que tem de fazer, esta será a sua maior vitória. Dito isso, o rei se virou e esticou o braço como se fosse abrir uma porta e em seguida desapareceu, parede adentro, deixando o cavaleiro com um olhar incrédulo em sua direção. O cavaleiro correu até onde o rei estivera, esperando que de perto também pudesse ver a porta. Deparando-se com o que parecia ser apenas uma parede sólida, ele começou a caminhar ao redor da sala. Tudo o que podia ouvir era o som de sua armadura ecoando pelo castelo. Depois de algum tempo, sentiu-se deprimido como nunca antes na sua vida. Para se animar, cantarolou 2 estimulantes canções de batalha. Estarei lá para pegá-la numa cruzada, meu amor. E onde penduro o meu elo é o meu lar. Ele cantou vezes e vezes seguidas. Página 62. Conforme se sentia sua voz ficando cansada, percebia que a quietude tornava seu canto inaudível, envolvendo um silêncio total e devastador. Somente então o cavaleiro pôde realmente admirar algo que nunca tinha reconhecido antes. Tinha medo de ficar sozinho. Naquele instante, ele viu uma porta na parede mais afastada da sala, então caminhou até ela e abriu-a lentamente, e entrou em um aposento que se parecia muito com o anterior, exceto por ser um tanto menor, e também era destituído de qualquer outra sonoridade. Para passar o tempo, o cavaleiro começou a falar alto consigo mesmo. Ele dizia que qualquer coisa que passasse por sua cabeça. Ele dizia qualquer coisa que passasse pela sua cabeça. Falou sobre como era quando era criança e sobre como as coisas eram diferentes dos outros meninos que conhecia. Enquanto esses caçavam codornizes e brincavam de pegar a cauda no javali, ele ficava lendo dentro de casa. Como os livros eram escritos à mão pelos monges, não havia muitos deles, e logo ele tinha lido todos. Foi então que começou a falar impulsivamente com qualquer pessoa que encontrava pela frente. Quando não havia ninguém para conversar, conversava sozinho, exatamente como estava fazendo neste momento. Inesperadamente, pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. O cavaleiro refletiu bastante sobre isso até que o som da sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro a abriu e entrou na sala seguinte. Era menor que a anterior. Ele se sentou no chão e continuou a pensar. Logo interrompeu a sua mente que durante toda a sua vida perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que queria fazer. Nunca desfrutara o que realmente estava acontecendo. Assim, uma outra porta apareceu. Ela conduzia ele a uma sala ainda menor do que as outras
Incentivado pelo próprio progresso, o cavaleiro fez algo que nunca havia feito antes. Sentou-se tranquilamente e ouviu o silêncio. Ocorreram-lhe que na maior parte da sua vida nunca tinha de fato ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva, o som da água nos córregos com certeza sempre estiveram presentes, mas ele nunca ouvira de fato. Também não ouvira Juliet quando ela tentava lhe dizer como se sentia, especialmente como ela estava triste. Página 64.